Vamos lá, gente. Vamos falar de novo sobre Marighella, sobre esse filme. Só que antes disso, eu quero também recomendar a leitura do meu livro, que se chama CEGO EM BUENOS AIRES. Ele está na pré-venda com desconto. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. Leiam o livro, me mandem suas impressões sobre ele, porque vai ser muito interessante a reação de vocês. Principalmente porque a literatura, o cinema, a arte em geral, é um grande modo de questionar a sociedade, de estimular a reflexão sobre o mundo, sobre o que nós somos também. E essa era a intenção desse meu livro, de estimular o senso crítico. Quero comentar 2 trechos da fala do Wagner Moura durante a coletiva de imprensa lá em Berlim. Então vamos ver o primeiro trecho aqui. Our film is bigger than Bolsonaro. It's not a response to him, but it's obviously this is a film that, and it's probably one of the first cultural products of the Brazilian art environment that's obviously in contrast to the group that seized power in Brazil. Isso tem a ver com o que a gente já falou sobre o filme do Wagner Moura, né, sobre o Marighella, sobre esse papel de confrontar agora um governo. O filme começou a ser gravado ainda no governo do Temer, ou seja, não havia uma previsão de vitória do Bolsonaro, mas agora com o lançamento nesse período, ele certamente vai se deparar com uma tremenda reação negativa dos direitistas, dos bolsonaristas, da extrema-direita. Inclusive até daqueles que se dizem liberais, que falam em favor da liberdade, mas atuam para boicotar ou para censurar aquilo do qual eles discordam. De obras de arte, de exposição de artes, de filmes. Então eles são a favor de liberdade, mas só se isso tiver a ver com as ideias deles. Se for contrário, daí não pode ter liberdade. Certamente o Wagner Moura já compreendeu o papel que esse filme vai ter agora, nesse momento. E uma coisa que eu falei durante a campanha eleitoral e que eu vejo agora de maneira bastante nítida também, é que a gente precisava pôr no governo um candidato que ajudasse a atenuar essa polarização, que ajudasse a restabelecer o diálogo entre os extremos, entre esses polos ideológicos. O que não aconteceu. Na verdade, o que foi posto no poder foi alguém extremista também e que está acentuando essa divergência. Ou seja, nesse momento agora que a gente percebe, as pessoas estão sendo obrigadas a tomar uma posição. Elas não podem mais ficar em cima do muro, não podem se dizer mais isentas. Ou você está agora do lado do governo e apoiando qualquer medida que eles fizerem ali, que eles tomarem, por mais controversas que sejam, ou você se põe do lado da oposição, você se põe daquele lado que vai questionar e criticar tudo que eles fizerem, porque muito do que eles representam é medonho, é assustador. Em vez de estabelecer um diálogo, estabelecer uma ponte entre os diferentes, entre o contraditório, o que a gente tem visto é uma acentuação cada vez maior dos extremos, dos diferentes pontos de vista contrários em relação ao que é uma sociedade, ao qual deve ser o futuro do Brasil. E me parece que vai ser o rumo que vai prosseguir ao longo dos próximos anos, dessa acentuação do diferente, do divergente e a incapacidade de dialogar, a incapacidade de poder encontrar um solo comum. Por exemplo, nesse caso em particular do filme do Wagner Moura, do Marighella, ou você apoia, ou você entende o que ele quer fazer ali, por mais que você não concorde com a figura do Marighella, por mais que você não concorde com a luta do Marighella, você entende o que o Wagner Moura quer fazer, ou você não entende e você vai atacar o Wagner Moura. Parece que não tem mais um meio termo. A sutileza desapareceu. Agora é tudo preto no branco. Ou você é vermelho ou você é azul. Ou você é comunista ou você é fascista. Parece que não tem mais sutilezas. O Wagner Moura vai pagar o preço dessa escolha que ele fez aí, de confrontar essa ideologia dominante agora, e é um preço que muitos de nós vão ter que pagar também, vão ter que comprar essa briga. Então vamos ao segundo ponto que ele fala. The Brazilian state is racist. Marighella was killed in 69, a black man, a revolutionary, a left-winger. He was killed by the state in a car 50 years ago, and 50 years after Marighella, a councilwoman in Rio de Janeiro, also a black woman, a left-winger, a human rights woman, was killed in a car, probably by state agents as well. So the violence that the state in Brazil was committing against the revolutionaries back in the 60s is the same that they are doing in the favelas against black people. It's the same thing. They're torturing, they're killing, you know, with no. The police in Brazil is not trained to protect the citizen. It's trained to protect the state. And the state chooses who are their enemies. E aqui tem um aspecto interessante na fala do Wagner Moura, né, porque ele diz que no Brasil a polícia serve o Estado e não os cidadãos.
Na verdade, não é apenas do Brasil, não. Isso aí é uma coisa que ocorre no mundo inteiro. A polícia, as forças repressivas do Estado, elas servem para proteger o Estado. A diferença que eu vejo no Brasil, em relação a países desenvolvidos, é que há uma tremenda desigualdade social no Brasil. Então, a necessidade de repressão é muito maior no Brasil do que é na França, na Holanda, na Suécia. Mas mesmo nesses países, as forças repressivas servem o Estado. O que talvez ocorra é que o cidadão não vê o Estado como um inimigo. Não precisa ver o Estado como inimigo. Também percebe o Estado que, de certo modo, contribui para a sua existência e que serve os cidadãos. No Brasil, não. No Brasil, você vê o Estado como se fosse um inimigo. Está contra você, te roubando através de impostos, que é um discurso recorrente que eu ouço muito agora, ou te oprimindo através das forças repressivas. Nessa noção de Estado como repressão, ela já vem de bom tempo. O Marx já dizia isso. E eu vou ler um trecho aqui de um livro chamado Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado, que é do filósofo francês Louis Althusser. E ele analisa a obra do Marx e ele trabalha sobre essa questão dos aparelhos ideológicos do Estado. Então ele fala o seguinte, olha, logo no começo do livro aqui, a tradição marxista é peremptória. O Estado é explicitamente concebido como aparelho repressivo. O Estado é uma máquina de repressão que permite às classes dominantes assegurar a sua dominação sobre a classe operária para a submeter ao processo de extorsão da mais-valia. Ou seja, o Estado, para Marx, e para muitos teóricos, na verdade, não apenas para Marx, não apenas na visão marxista ou na visão comunista, porque essa visão também é a mesma dos anarquistas, o Estado é repressivo, o Estado é repressão, não é apenas repressivo, ele é a repressão. O Estado precisa reprimir as pessoas, os trabalhadores, porque apenas desse modo consegue reproduzir as suas condições de existência. O Estado precisa reproduzir as suas condições materiais de existência, técnicas, as fábricas, a indústria, os postos de trabalho, e precisa reproduzir a força de trabalho. Então os trabalhadores precisam ter mais filhos para que esses filhos sejam trabalhadores no futuro e assim perpetuamente. E os únicos modos que o Estado possui para isso é através da repressão física, muitas vezes, através da polícia, através do exército, através dos tribunais, das prisões, ou seja, dos aparelhos repressivos do Estado, que realmente aplicam a força física, e através também dos aparelhos ideológicos do Estado, que seriam a igreja, as escolas, o direito, a justiça, que atua nesses dois âmbitos, né, tanto no repressivo quanto no ideológico, a família, a política, a mídia, a imprensa, ou seja, tanto a repressão quanto a ideologia atuam, na visão do Marx e do Althusser, para reforçar o poder do Estado e a perpetuação das condições capitalistas. E isso não é diferente no Brasil ou na Dinamarca. Nesses dois contextos, essas duas forças atuam, tanto a repressão quanto a ideologia, só que em diferentes medidas, em diferentes graus, né? O Estado dinamarquês não precisa ser tão repressivo assim, porque as condições sociais ali já se estabilizaram e não são tão violentas, tão combativas e tão desiguais quanto é no Brasil. No Brasil, o Estado precisa botar entre aspas aqui, né? Mas na lógica do Estado, ele precisa exercer essa repressão violenta para tentar controlar a mão de obra, para tentar controlar os trabalhadores, tentar controlar aqueles que interfeririam com o bom funcionamento do Estado, e assim eles usam a violência, os assassinatos extrajudiciais, a polícia como força de dominação e de controle social. Só que tão importante quanto isso é a ideologia. É você inculcar na mente das pessoas, dos cidadãos em geral, e não apenas na classe média, não apenas da burguesia, né, na visão marxista, mas também de todos, né, pobres, ricos e classe média, que isso é correto, que isso é justificado, que quando a polícia invade uma favela e mata as pessoas lá, como é o que está falando ali, né, o Wagner Moura, e possivelmente em referência também seu histórico trabalhando no Tropa de Elite, né, no filme Tropa de Elite, quando a polícia faz essas atividades e atua com repressão violenta sobre os cidadãos, é preciso que a ideologia defenda isso. É preciso que as pessoas pensem assim, mas isso está certo, você tem que descer o cacete mesmo nesses bandidos. Bandido bom é bandido morto. Então a ideologia reforça a atuação repressiva do Estado. Nesse momento você percebe que a ideologia, essa ideologia pelo menos repressiva, está presente em várias instâncias. Você vê nas igrejas isso. Você vê pastores que defendem uma atitude violenta. Você vê padres fazendo isso. Tem aquele padre Paulo Ricardo, que é um padre olavista, né, que apoia o Olavo de Carvalho, que você vê ele falando isso, que a polícia realmente tem que agir com repressão e com violência para controlar a criminalidade. Você vê os políticos falando desse modo. Você vê a imprensa muitas vezes também falando desse modo. Programas como Cidade Alerta, ou como o do Alborguete antigamente, ou do Ratinho, que defendem a repressão e a violência. E nas famílias também, né? Os pais, os avós, que também reforçam essa visão repressiva. Ou seja, não apenas o Estado repressivo, através de suas forças repressivas, da força policial, do exército, dos tribunais, das prisões, como também a própria ideologia brasileira é muito repressiva também. Defende certos conceitos, certas noções que são absurdas
e que são extremamente violentas e que justificam essa ação violenta na sociedade. É algo que se autoalimenta. São as ideias que alimentam as ações que alimentam de novo as ideias. Então você entra num ciclo aí de violência que não tem fim. Não me parece que o Wagner Moura defenda a ideia de que para combater a violência você precisa de violência, mas quando você observa a história do Marighella ou da luta armada no Brasil ou de outras lutas revolucionárias pelo mundo, com esse viés marxista, com esse viés de que o Estado é repressivo e que exerce a sua violência física sobre as pessoas, violência física e ideológica sobre as pessoas, então na perspectiva deles, um confronto violento com o Estado é justificado. Muita gente escreveu para mim aqui, quando eu coloquei o vídeo do Marighella, o primeiro vídeo sobre o Marighella aqui, muita gente disse aqui que não se pode confundir a violência do opressor com a revolta do oprimido, com a violência do oprimido. E eu acho que parte muito dessa perspectiva, né? Se você tem o Estado que, de certo modo, deveria te proteger, que deveria te dar condições básicas para você poder prosperar e poder ter uma vida feliz, e esse Estado se volta contra você, então, de certo modo, nessa lógica, reagir a isso seria justificado. Eu não sei se eu concordo tanto com isso aqui, mas eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Sobre esse papel da arte, dos artistas, nesse momento, né, de confronto de ideias através da arte. E segundo ponto, sobre essa questão da violência no Brasil. Sobre o caráter repressivo do Estado e da ideologia repressiva no Brasil também. De como há uma cultura de violência. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no APOIE e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!